macabras. Olá, meu nome é Santiago, tenho 35 anos de idade e nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje em dia, trabalho como carpinteiro, já faz 15 anos. Eu faço de tudo, portas, janelas, móveis, pisos e telhados. Gosto do meu trabalho, pois me dá liberdade e muita criatividade. Eu pego serviços por indicação de amigos ou clientes satisfeitos. Trabalho sozinho com as minhas ferramentas e materiais. Tenho experiência em formar casas antigas e preservar o seu estilo original. Sou capaz de lidar com qualquer desafio que apareça no meu caminho. Eu sou casado com Maria, que é professora de matemática em uma escola pública. Nós nos conhecemos há 10 anos, quando eu fui fazer um serviço na casa dela. Foi amor à primeira vista. Ela me apoiou em todos os momentos, inclusive quando decidi me mudar para a Estrela d'Alva, há 5 anos. Nós temos 2 filhos, o Pedro, de 8 anos, e a Ana, de 6 anos. Eles são as nossas alegrias e o nosso amor. Eles estudam na mesma escola que a minha mãe e gostam muito de aprender. O Pedro quer ser engenheiro e a Ana médica. Nós moramos em uma casa simples, mas confortável, que eu mesmo construí com a ajuda de alguns amigos. A casa tem 3 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, uma varanda. Eu também fiz um pequeno ateliê no fundo do quintal, onde eu guardo as minhas ferramentas e materiais e faço os meus projetos. A casa fica em um bairro tranquilo e seguro, perto do centro da cidade. Nós temos vizinhos simpáticos e solidários que se tornaram nossos amigos. Estrela d'Alva é uma pequena cidade, mas muito bonita e acolhedora. Ela fica no interior de Minas Gerais, a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte. Tem cerca de 10 mil habitantes que vivem principalmente da agricultura e do comércio. Há cerca de um mês eu recebi uma ligação de um senhor chamado Joaquim, que me disse que tinha visto meu trabalho em uma casa que eu havia reformado no centro da cidade. Ele me elogiou muito e me disse que estava interessado em contratar os meus serviços. Ele me contou que tinha herdado um sítio de um parente distante que estava abandonado há anos. Ele disse também que queria reformar a casa do sítio, que era antiga e estava em péssimas condições. Ele me perguntou se eu aceitava o desafio e quanto eu cobraria pelo serviço. Eu fiquei curioso e animado com a proposta, pois gosto de trabalhar com essas casas antigas e preservar o seu estilo original. Eu perguntei ao senhor Joaquim onde ficava o sítio e ele me disse que era 20 quilômetros da cidade, em uma terra de estrada. Ele me disse que me levaria até lá. Era para eu ver a casa, fazer o orçamento e me pediu para ir no dia seguinte, às 9 horas. Me disse que esperaria na praça da igreja, em frente à padaria. No dia seguinte acordei cedo, tomei meu café com a minha família, peguei as minhas ferramentas e materiais, ia me despedir de Maria e dos meus 2 filhos e fui para a praça da igreja. Chegando lá, eu vi um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e bigode, vestindo a camisa xadrez, um chapéu de palha, quem estava encostado em uma caminhonete velha carregada de caixas e sacos. Me cumprimentou com um sorriso e se apresentou como Joaquim. Ele me convidou para entrar na caminhonete e me disse que íamos para o sítio. Nós seguimos pela estrada na terra, conversando sobre o tempo político e o futebol. Depois de uns 25 minutos, chegamos ao sítio. Era um sítio grande, com água à vontade, mas estava realmente abandonado. A casa tinha um aspecto estranho. A casa era de madeira, mas estava toda podre e rachada. As janelas estavam quebradas e as portas estavam trancadas com correntes e cadeados. O telhado estava furado e o mato crescia por todos os lados. Havia teias de aranha, ratos e morcegos por toda parte. O ar era pesado e fétido. A casa tinha um aspecto estranho, como se fosse uma casa assombrada. Ela pertencia a um parente distante do Sr. Joaquim, que era um homem muito rico e misterioso. Ele morreu há uns 20 anos e deixou o sítio para o Sr. Joaquim.
em seu testamento, mas o senhor Joaquim nunca soube da existência dele e nem do seu sítio. Ele só descobriu isso há pouco tempo quando um advogado procurou e entregou os documentos. Ele disse que o senhor Joaquim tinha que vir ver o sítio e decidir o que fazer com ele. Ele disse que o senhor Joaquim podia vender, alugar ou reformar a casa, mas ele também alertou que a casa tinha uma fama ruim na região. Disse que as pessoas diziam que a casa era mal assombrada e que as coisas estranhas aconteciam ali. Disse também que ninguém se atrevia a entrar na casa, nem mesmo os antigos empregados do sítio. Disse ao senhor Joaquim que deveria ter cuidado e que era melhor ele não mexer com o que não conhecia. Mas o senhor Joaquim não acreditou nessas histórias. Ele achou que era tudo invenção do povo. Achou que a casa só precisava de uma boa reforma e que ele podia transformá-la em um lugar bonito e aconchegante. Por isso ele me ligou e me convidou para vir com ele. Achou que era um carpinteiro ideal para esse trabalho. Mas quando nós chegamos no sítio e vimos a casa, nós ficamos assustados. Nós não esperávamos ver uma casa tão horrível e desgastada, mas quase desistimos de entrar nela. Mas fui corajoso e aceitei o desafio de reformar a casa. Eu disse ao senhor Joaquim que eu podia fazer um bom trabalho e que eu podia mudar a história daquela casa. Nós fechamos um valor e eu comecei naquele momento mesmo. Depois de um longo dia de trabalho, eu estava exausto e precisava de um lugar para descansar. A casa que eu estava reformando ainda não tinha um quarto pronto, então eu decidi dormir na sala. Eu estava cansado demais para me preocupar com o fato de que a casa era assustadora e abandonada. Eu adormeci rapidamente, mas acordei no meio da noite com um barulho estranho. Eu pensei que era apenas um vento, mas quando eu olhei ao redor, percebi que havia algo errado. A porta estava aberta e eu podia sentir uma brisa fria entrando. Eu me levantei para fechar a porta, mas quando olhei para fora, vi algo que me deixou arrepiado. Havia uma figura escura parada no meio do jardim, olhando para mim. Eu não sabia o que fazer, então corri de volta para dentro da casa e tranquei a porta. Ouvi o bater das asas em volta da casa. Parecia de uma criatura muito grande. Eu não consegui dormir pelo resto da noite. Mas no dia seguinte, eu decidi que não deixaria que o medo me impedisse de terminar o trabalho. Trabalhei normalmente o dia todo e logo a noite chegou. Eu estava trabalhando na sala de estar, trocando o piso de madeira, quando ouvi um som de algo se arrastando no quintal. Eu fui até lá, olhei pela janela e vi uma trilha de terra revirada que ia até o fundo da casa. Curioso que sou, peguei minha lanterna e segui o rastro. Cheguei numa parte do terreno que estava cercado por uma cerca de arame farpado. Dentro havia um cemitério abandonado, com lápides quebradas e cruzes tortas. Eu senti um arrepio na espinha e pensei em voltar, mas algo me chamou a atenção. Uma das sepulturas estava aberta, como se alguém tivesse saído de dentro dela. A tampa do caixão estava jogada no chão e havia marcas de garras na madeira. Eu fiquei paralisado de medo, sem saber o que fazer. De repente, ouvi um grito agudo vindo de cima de mim. Olhei para o céu e vi uma sombra enorme com asas enormes voando em minha direção. Era uma criatura parecida com um morcego, só que usava um chapéu e um sobretudo. Tinha olhos vermelhos e dentes afiados. Parecia estar furiosa. Antes que eu pudesse reagir, ela me agarrou pelo pescoço e me levantou alguns metros do chão. Eu senti sua respiração quente e seu hálito podre no meu rosto. Ela me olhou nos olhos e me disse com uma voz rouca: "Você não devia estar aqui. Esta é minha casa e eu não gosto de visitas. Vou te ensinar uma lição que você nunca mais vai esquecer." Ela abriu a boca e se preparou para me morder, mas consegui me soltar do seu aperto. Peguei a minha lanterna e bati em sua cabeça com toda a minha força. Ela soltou um urro de dor e me saltou. Eu caí no chão, machucado e assustado. Ela se recuperou e veio para cima de mim de novo, mas eu me levantei e corri para casa. Ela me perseguiu, batendo as asas, gritando. Eu entrei na casa, tranquei a porta
Ela bateu na porta com força, tentando arrombá-la. Eu procurei algo para me defender, mas não encontrei nada. Eu estava desesperado de medo, sem saber o que fazer. Ela continuou batendo na porta cada vez mais forte. Eu sabia que ela ia entrar a qualquer momento. Foi então que eu tive uma ideia. Eu lembrei que tinha alguma tauba de madeira e pregos no meu carro. Eu corri até o carro e peguei o material. Voltei para casa e comecei a pregar as janelas e portas. E também peguei a faca de cozinha, improvisei uma arma, enfiando em um pedaço de madeira. Eu terminei de fazer a minha arma e me preparei para enfrentar a criatura. Eu ouvi uma das portas se quebrar e ela entrou na casa. Ela me viu e sorriu, com um olhar maligno, e ela disse de novo: "Você não vai escapar de mim. Você vai pagar pelo que fez. Você vai morrer nessa noite." Ela levantou, ou seja, ela avançou sobre mim e eu me esquivei e eu corri para uma das janelas que estavam destrancadas e pulei para fora. Ela me seguiu voando pelo ar. Eu corri para uma outra janela e entrei de novo na casa. Ela ficou confusa sem saber onde eu tinha entrado. Eu aproveitei e atirei a faca em sua asa, ferindo-a. Ela gritou de dor e caiu no chão. Eu pensei que tinha conseguido, mas ela se levantou de novo. Ela arrancou a faca da sua asa e jogou longe. Me olhou com ódio e disse: "Você é um humano esperto, mas isso não vai te salvar. Eu vou te pegar e vou te devorar." Ela correu para mim e eu corri para a última porta que estava aberta. Eu abri a porta e saí da casa. Ela me alcançou e me agarrou pela perna. Eu consegui acertar um chute em sua cara e entrei de novo na casa e fechei a porta. Ela bateu a porta com raiva, tentando entrar. Eu estava cansado e ferido, mas não podia desistir. Eu sabia que ela não ia desistir também. Eu me virei e vi que ela tinha entrado por uma outra janela. Ela estava na minha frente, cara a cara comigo. Ela disse de novo: "Chega de brincadeira, humano. Agora é a hora da verdade. Você vai morrer. Você é um humano esperto, mas isso não vai te salvar. Você não sabe com quem está lidando. Eu sou uma criatura da noite. Eu vivo há séculos e já matei muitos como você. Você é apenas mais um alimento para mim." Ela se lançou sobre mim e me preparei para o pior. Mas antes que ela me alcançasse, eu ouvi o som de tiros. Era o dono do sítio. Ele me socorreu e me levou para o hospital. Eu sobrevivi, mas fiquei com cicatrizes físicas e emocionais. E nunca mais voltei àquela casa. Nem quis saber o que era aquela criatura. Eu só queria esquecer de tudo o que aconteceu. Eu agradeço a Deus por estar vivo e por ter minha família e os meus amigos ao meu lado. E eu aprendi uma lição: nunca mais aceito reformar uma casa mal assombrada. Esta é a minha história e eu juro que é verdade. Eu sei que parece loucura, mas eu tenho provas. Eu tenho marcas de garras em meu braço e tenho fotos da casa e do cemitério. Tenho a lanterna que eu usei para me defender. Tenho a faca que eu atirei na sua criatura, na asa da criatura. Eu tenho tudo isso guardado como uma lembrança do que eu vivi. Eu não sei se alguém vai acreditar em mim, mas eu não me importo. Eu sei o que eu vi e o que senti. Eu sei o que eu enfrentei. Uma criatura daquela à noite. Muito obrigado por ouvir este relato e tenham uma noite abençoada para todos.